Meninas gêmeas, nascidas extremamente feias, abandonadas pelos pais, 20 anos depois. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Camila estava prestes a dar à luz, segurava firmemente a mão do marido, sem conseguir escapar do medo que a envolvia. Pouco tempo depois, uma dor intensa a fez gritar. O suor escorria pela testa, e ela sentia como se o mundo estivesse desabando. Minutos depois, o choro de 2 bebês ecoou pelo quarto. Os olhos de Camila e Henrique estavam fixos neles. Aquelas crianças não se pareciam com ninguém da família. Tinham a pele áspera, grandes manchas vermelhas nos braços e pernas, e olhos assimétricos. Henrique não conseguia suportar a aparência delas. O que são essas coisas? Murmurou Henrique, com o rosto pálido. Camila olhou para os filhos, o coração tomado pelo medo. Ela sabia que aquelas crianças não eram o que esperava. Mas, no fundo, Camila também não podia negar que o nojo e o terror a dominavam. Nós não podemos ficar com esses 2 monstros! Gritou Henrique, com a voz cheia de repulsa. Eles vão arruinar tudo. Camila olhou para os filhos com um olhar contraditório, como se quisesse protegê-los, mas não pudesse. Sentia-se como se estivesse presa num pesadelo do qual não conseguia acordar. Aquelas crianças não poderiam viver naquela família. Ninguém as aceitaria. Você tem razão, sussurrou Camila, com os olhos cheios de lágrimas. Eles vão destruir tudo. Naquele momento, Henrique olhou para a esposa e tomou uma decisão imediata. Não podemos ficar com eles. Leve-os embora agora. Não, Henrique. Eles são nossos filhos, disse Camila, com a voz trêmula. Henrique já não tinha mais paciência. Saiu do quarto e chamou a empregada. Prepare o carro imediatamente, precisamos sair agora. Camila quis protestar, mas se sentia impotente. O coração pesado. Ela amava seus filhos, mas sabia que a sociedade não os aceitaria. Camila sentia como se tivesse sido empurrada para um canto sem saída. Depois de chamar o carro, Henrique pediu à empregada que preparasse tudo para uma viagem. Eles iriam para um lugar distante, um orfanato fora da cidade onde ninguém conhecia sua família. As 2 crianças foram enroladas em mantas finas, seus olhinhos inocentes fixos nos pais, sem entender o que estava acontecendo. Um sentimento de repulsa tomou conta de Camila ao olhar para aqueles olhos. Vocês nunca conhecerão seus pais, disse Henrique, com frieza, como se falasse de objetos sem valor. Na escuridão da noite, sob a chuva fria, eles levaram as 2 crianças ao orfanato. Camila levantou os olhos e viu a chuva cair como lágrimas que não podiam ser contidas. Mas ela não conseguia mais chorar, não conseguia chorar pelas decisões que havia tomado. Ao chegarem, uma mulher idosa de rosto enrugado, Dona Marta, abriu a porta. Henrique não disse uma palavra, apenas entregou as crianças em suas mãos e virou as costas. Cuide delas como cuida das outras, disse Henrique. Dona Marta apenas assentiu friamente e não disse mais nada. A porta se fechou atrás deles, e o choro das 2 crianças ecoou na noite, mas ninguém voltou. As 2 meninas, Amélia e Sofia, foram deixadas para trás neste mundo frio, sem boas-vindas, sem amor. Naquela noite, sob a chuva intensa, o choro das 2 crianças se misturou ao som do vento, sem que ninguém o ouvisse. Amélia e Sofia viveram no orfanato nos primeiros anos de vida. Elas se acostumaram com a solidão, com os olhares estranhos das outras crianças e com a frieza dos funcionários. O orfanato, apesar de ter uma aparência limpa e organizada, era um lugar cruel para as 2 irmãs. Ninguém queria adotá-las por causa da aparência incomum. Amélia, com a pele áspera e uma grande mancha no rosto, era constantemente zombada pelas outras crianças. Sempre se sentia diferente. Sofia não estava em situação melhor, com os olhos assimétricos, era frequentemente alvo de olhares de desprezo. Elas eram apenas crianças anônimas, abandonadas e sem valor aos olhos da sociedade. Somos apenas filhas selvagens, ninguém nos ama, disse Sofia a Amélia, enquanto as 2 estavam sentadas na velha cama do dormitório. Amélia olhou para Sofia com tristeza, mas não disse nada.
Ela entendia exatamente o que a irmã sentia, pois era o mesmo sentimento que carregava dentro de si. As duas aprenderam a viver sozinhas, sem esperar ajuda ou amor de ninguém. Um dia, quando o orfanato ficou superlotado, os funcionários decidiram entregar Amélia e Sofia a uma senhora chamada Marta. Marta era uma mulher mesquinha, rude e cruel. As duas irmãs não entendiam por que tinham que viver com ela, mas isso já não importava mais. Qualquer lugar que as aceitasse, elas se submeteriam. Dona Marta não tinha nenhuma compaixão. Desde o primeiro dia, fez as duas meninas trabalharem duro do amanhecer ao anoitecer. Amélia tinha que lavar a louça, limpar o chão e arrumar a casa, enquanto Sofia lavava roupas e torcia as peças. Mesmo cansadas, Dona Marta não lhes dava descanso. Vocês são só um peso, não tenho tempo para cuidar de crianças inúteis como vocês, ela dizia com frequência. Cada refeição consistia apenas em um pedaço de pão velho e água fria. Nos dias frios de inverno, Amélia e Sofia tinham apenas roupas finas para se cobrir. Mesmo assim, Marta não lhes dava nenhuma proteção contra o frio. Vocês nunca terão aquilo que desejam, ela dizia com desprezo. Certo dia, quando Amélia adoeceu, Dona Marta se recusou a lhe dar remédios. A menina ficou deitada num quarto escuro, sentindo o corpo enfraquecer, mas ninguém apareceu para ajudá-la. Sofia ficou ao seu lado, segurando sua mão trêmula. Não se preocupe, mana, eu vou encontrar uma forma de te ajudar, disse Sofia, com os olhos cheios de angústia. Mas Marta jogou um pedaço de pão seco nas mãos de Sofia e disse friamente: Vocês duas não merecem viver como gente. Vão viver como cachorros. Amélia não aguentava mais. A dor dentro dela crescia, mas ela não tinha coragem de reagir. Afinal, para Dona Marta, ela não passava de uma criança fraca e inútil. Dia após dia, Sofia e Amélia foram perdendo a esperança. Já não viam luz em lugar nenhum. Tornaram-se sombras silenciosas, ignoradas, sem amor. Por mais que tentassem, não conseguiam escapar da crueldade ao redor. Certa madrugada, ainda no escuro, Dona Marta empurrou as duas irmãs para fora de casa e mandou que fossem buscar água no poço. Sofia e Amélia se entreolharam em silêncio, sabendo que aquela era a única chance de fugir daquele inferno. Não disseram nada, apenas obedeceram rapidamente. Precisamos sair daqui, Sofia sussurrou a Amélia. Não dá para viver para sempre nesse lugar. Sofia assentiu com a cabeça, mesmo com o coração pesado. As duas irmãs não tinham nenhum plano, apenas sabiam que precisavam sair daquele lugar, custasse o que custasse. Mas, assim que saíram da casa, Dona Marta olhou pela janela e gritou: Vocês não vão a lugar nenhum, não pensem que vão escapar de mim. Elas correram para a floresta, com lágrimas escorrendo pelos rostos. Amélia e Sofia não sabiam para onde ir, mas sabiam que não podiam voltar. Não tinham um lar. O mundo inteiro parecia tê-las abandonado. Vamos encontrar um lugar, Sofia. Não podemos voltar atrás, disse Amélia, com a voz embargada. Sofia abraçou a irmã com força. Eu não quero viver assim para sempre, chorou ela. A gente não vai desistir. As duas irmãs adentraram a escuridão, entre as árvores silenciosas da floresta. Apenas o som do vento e os passos suaves delas preenchiam o silêncio. Mas dentro de seus corações, uma pequena chama de esperança ainda ardia, mesmo que fraca. Amélia e Sofia vagaram por uma cidade grande, cansadas e famintas. Não tinham dinheiro, não tinham onde ficar, e não sabiam o que fazer. A cidade, que antes parecia uma promessa de liberdade, agora era apenas um lugar estranho, frio e cruel. Todos os olhares as encaravam como se fossem intrusas. Mana, o que a gente vai fazer agora? Perguntou Sofia, os olhos cheios de medo. Ela tentava manter a força, mas o cansaço a deixava mais fraca do que nunca. Amélia parou, suspirou. Eu não sei, Sofia. A gente não tem dinheiro, ninguém quer ajudar. Mas pelo menos, ainda temos uma a outra. Mesmo assim, a pequena fé que restava em Amélia começava a vacilar. Elas haviam sonhado com uma vida melhor, mas o mundo lá fora só lhes trazia provações ainda mais duras.
As duas pararam diante de uma pequena lanchonete, onde pessoas iam e vinham apressadas. O cheiro da comida deliciosa as deixou zonzas. Sofia olhou pela janela, desejando intensamente os pratos do restaurante. Colocou a mão sobre a barriga, sentindo a fome doer com intensidade. A gente pode pedir um pouco de comida? Perguntou Sofia, com a voz suplicante. Amélia olhou ao redor, viu os clientes no restaurante, e se sentiu envergonhada. Não sei, Sofia. Não podemos simplesmente pedir comida. Mas Sofia, com um olhar determinado, puxou a irmã e entrou no restaurante. Ao entrarem, o ambiente ficou silencioso. Todos os olhares se voltaram para elas. Amélia se sentiu como uma estranha, observada e julgada por todos os lados. O dono do restaurante, um homem de meia idade com expressão severa, aproximou-se e perguntou: "O que vocês duas querem?" Sofia abriu a boca, mas não conseguiu falar nada. Apenas olhava para os pratos na mesa, com desejo. Amélia, envergonhada, falou: "Não temos dinheiro, mas, e será que podemos pedir um pouco de comida que sobrou?" O dono as olhou de cima a baixo e então riu com desprezo. "Quem iria querer ver dois monstros como vocês servindo comida no meu restaurante?" Disse ele, e virou as costas, deixando as irmãs paradas ali. O coração de Amélia se apertou. As palavras do homem eram como facas cortando sua alma. Ela olhou para Sofia e viu que os olhos da irmã já estavam marejados. "A gente não pode viver assim para sempre", mana, sussurrou Sofia, com a voz embargada. Amélia baixou a cabeça, sem conseguir responder. Tudo parecia sem esperança. Elas tinham tentado de tudo, mas a sociedade continuava a rejeitá-las, tratava-as como se não tivessem valor. Ao saírem do restaurante, um grupo de crianças brincava por perto e começou a apontar para elas, rindo alto. Um menino gritou: "Olhem! Duas bruxas!" As outras crianças caíram na risada e começaram a jogar pedras. Amélia e Sofia apressaram o passo, mas as risadas e os insultos continuaram ecoando atrás delas. A vergonha envolveu as duas. Elas não ousaram olhar para trás, não queriam ver os olhares de desprezo direcionados a elas. "Mana, eu não aguento mais", disse Sofia, chorando. "Por que a gente não pode ter uma vida normal como todo mundo?" Amélia parou, olhou para a irmã e a abraçou com ternura. Segurou sua mão, mesmo que a própria estivesse tremendo de frio e exaustão. "Eu sei, Sofia. Mas a gente não pode desistir. Seja como for, temos que continuar tentando." Mas as palavras de conforto de Amélia não foram suficientes para apagar o desespero que carregavam no peito. Por mais que lutassem, não conseguiam escapar do preconceito, da rejeição da sociedade. As duas seguiram caminhando pelas ruas lotadas, onde todos passavam apressados, sem notar a existência delas. Amélia não sabia por quanto tempo mais conseguiria aguentar. A sensação de abandono não vinha só dos pais, mas do mundo inteiro. Numa tarde, enquanto estavam sentadas num canto do parque, um homem de meia idade, bem vestido, passou por elas e parou. Ele olhou para as duas com frieza. "Vocês querem ganhar dinheiro?" perguntou ele, com voz grave. Amélia o encarou, ainda confusa. "Ganhar dinheiro?" perguntou ela, sem entender o que ele queria dizer. "Isso mesmo", disse ele, com um sorriso torto. "Posso dar um trabalho para vocês. Mas, e o preço será a humilhação. Vocês aguentam?" Amélia não respondeu, mas dentro dela surgiu um sentimento estranho. Elas já haviam suportado tanto. Talvez essa fosse a única chance de uma vida melhor, mesmo que custasse a dignidade. "A gente não quer dinheiro a qualquer custo", disse Sofia, com firmeza. O homem deu de ombros e foi embora, sem olhar para trás. Amélia e Sofia se entreolharam, sem saber o que fazer. O mundo era cruel, e cada passo parecia mergulhá-las mais na desesperança. "Mana, e eu não aguento mais", suspirou Sofia, com os olhos vermelhos. "Eu só queria uma vida normal." Amélia abraçou a irmã com força, segurando sua mão, mesmo que tremesse de frio e cansaço.
A gente não vai desistir. Eu prometo, vamos encontrar um caminho. E naquele momento, no meio da cidade fria, as duas irmãs seguiram em frente, enfrentando a vida cheia de espinhos. Mesmo que olhares de preconceito caíssem sobre elas, ainda assim teriam que lutar, não apenas para sobreviver, mas para mudar o próprio destino. O tempo passou, mas a vida de Amélia e Sofia continuava a mesma. Apesar de todos os esforços para encontrar uma nova oportunidade, a sociedade ainda as rejeitava. Cada dia era uma batalha para sobreviver, uma luta que pareciam perder diante dos preconceitos irracionais e das palavras cruéis. Numa manhã, enquanto caminhavam por um bairro movimentado, encontraram um homem. Ele era bem vestido, com um olhar frio e um sorriso arrogante. Amélia e Sofia mal tiveram tempo de reagir quando ele parou diante delas, encarando-as com desprezo. "Olá, meninas", disse o homem, com uma voz grave e cheia de provocação. "Meu nome é Rodrigo, um empresário conhecido nesta cidade. E vocês, bom, acho que já sabem muito bem quem são, não é?" Amélia e Sofia se entreolharam, sem entender o que ele queria dizer. Elas estavam acostumadas com insultos, mas aquilo parecia diferente. Havia algo no olhar de Rodrigo que as deixava inquietas. "Nós não somos pessoas com quem você pode brincar", disse Amélia, tentando manter a firmeza na voz. Mas por dentro, o medo crescia cada vez mais. Rodrigo soltou uma gargalhada. "Ah, vocês são tão ingênuas. Aposto que consigo fazer vocês se ajoelharem e implorarem por um pouco de dinheiro. Querem tentar?" Amélia o encarou, sentindo uma mistura de ódio e humilhação crescer dentro de si. Mas não conseguiu responder, não conseguiu reagir. Sofia apertou a mão da irmã, com os olhos cheios de preocupação. Rodrigo jogou um monte de dinheiro no chão, bem na frente das duas. "Se vocês rastejarem aos meus pés, eu dou um pouco desse dinheiro para comprarem comida", disse ele, com um sorriso sarcástico e um olhar de desprezo. "Vocês têm coragem de se rebaixar tanto assim, ou são apenas dois monstros inúteis?" Sofia tremia, os olhos cheios de lágrimas. Ela se sentia envergonhada, como se tivesse perdido qualquer resquício de respeito que o mundo pudesse ter por elas. Aquele era o pior momento da vida delas, e parecia não ter fim. Amélia, embora tomada pela dor, também não conseguia reagir. Sabia que qualquer resistência seria inútil. Eram apenas crianças abandonadas, insignificantes aos olhos de todos. Mas, de repente, um pensamento surgiu em sua mente. "Não podemos fazer isso", Sofia sussurrou a Amélia, com os olhos vermelhos. "Não podemos deixar que ele vença." Sofia levantou o olhar para a irmã. "Mana, e o que a gente pode fazer? Você não vê? Eles fizeram da gente uma piada." Não, respondeu Amélia com firmeza. "Nós não somos uma piada. Nós somos seres humanos." Naquele instante, Amélia ergueu a cabeça e encarou Rodrigo, seus olhos brilhando com uma chama de raiva. Virou-se para Sofia e disse em voz baixa: "Nós não vamos nos ajoelhar. Não vamos fazer o que ele quer. Nunca." Rodrigo as olhou, surpreso. "Que interessante", disse ele, virando-se para a multidão que as observava com atenção. "Querem jogar esse jogo? Então vamos ver até onde aguentam." Com um sorriso de desprezo, Rodrigo virou as costas e as deixou ali. A multidão ficou em silêncio, mas os olhares continuavam a perfurar. Murmúrios surgiram, olhares de negação e desprezo caíram sobre elas. Amélia e Sofia ficaram ali, paradas, sem saber para onde ir, sentiam-se perdidas neste mundo, sem um lugar de paz, sem um espaço onde pudessem existir com dignidade. No entanto, lá no fundo, algo lhes dizia que não podiam continuar vivendo na humilhação. Precisavam encontrar uma saída. "Mana, e eu não aguento mais", disse Sofia, a voz embargada. "Eu não quero viver assim para sempre. Eu não quero ser vista como alguém sem valor." Amélia abraçou a irmã com força, sentindo a impotência crescer dentro de si. Queria proteger Sofia, queria dizer que tudo ficaria bem, mas ela mesma não sabia como. Já haviam sofrido demais, e o mundo ainda continuava de costas para elas.
Eu não vou deixar você viver assim para sempre, Sofia sussurrou a Amélia, com um olhar firme. Nós vamos mudar esse destino. Não vamos deixar Rodrigo, nem ninguém, decidir como será a nossa vida. As duas irmãs deixaram a praça, caminhando silenciosamente entre a multidão. Mas dentro delas, uma nova determinação havia nascido. Por mais difícil que fosse, não iriam desistir. Não por causa de Rodrigo, nem pelos olhares de desprezo, mas porque sabiam que mereciam uma vida melhor. Naquela noite, enquanto estavam sentadas num canto vazio da cidade, Sofia disse com a voz embargada: Mana, eu acredito que a gente vai conseguir superar tudo. Vamos encontrar um jeito de mudar o nosso destino. Amélia segurou a mão da irmã, os olhos brilhando. Eu também acredito, Sofia. Nós vamos conseguir. Embora soubessem que o caminho à frente seria cheio de espinhos e provações, elas não desistiriam. Porque, mesmo rejeitadas pelo mundo, ainda tinham uma outra e isso era o que mais importava. Amélia e Sofia sabiam que não podiam viver para sempre na miséria e sendo rejeitadas pela sociedade. Decidiram que era hora de fazer algo para mudar suas vidas. Os dias que passaram as ensinaram que, se não lutassem, seriam esquecidas para sempre. Certa manhã, quando os primeiros raios de sol atravessavam a janela, Sofia se sentou, olhou para fora e tomou uma decisão. Mana, eu não quero mais viver assim, disse, com a voz mais firme do que nunca. Amélia olhou para a irmã, sentindo o coração apertado. Eu sei, Sofia. A gente já sofreu demais. Mas como? Não temos dinheiro, não temos nada. Sofia se levantou, os olhos brilhando de determinação. Eu vou aprender uma profissão, mana. Vou aprender a costurar. Já vi tantos pedaços de pano por aí, vou aprender com eles. Amélia olhou para Sofia, os olhos cheios de lágrimas, mas não podia negar a admiração que sentia. Você é tão forte, Sofia. Eu não posso fazer nada além de te apoiar. Sofia sorriu, sentindo-se encorajada pela irmã. Começou a procurar retalhos de pano e ferramentas básicas para aprender a costurar. Todas as tardes, depois de sair para procurar comida, ela dedicava o tempo que podia ao aprendizado. Mesmo com pedaços pequenos e pontos simples, Sofia acreditava que, com persistência, conseguiria. Amélia também não ficou parada. Começou a recolher jornais velhos dos quiosques da rua. Ela se autodidatava, buscando conhecimentos que nunca teve acesso antes. As páginas velhas e amareladas dos jornais se tornaram um tesouro de informações sobre o mundo ao redor. Eu vou aprender tudo o que puder, Sofia disse a Amélia, numa noite em que estavam sentadas juntas com os livros velhos e os retalhos. Vamos mudar essa vida. Você vai aprender a costurar, e eu vou aprender a me virar, encontrar uma maneira de te ajudar. Sofia não disse nada, apenas sorriu levemente. Sentia o amor e o sacrifício de sua irmã. Embora o caminho à frente fosse incerto e difícil, agora elas acreditavam que poderiam vencê-lo. Nas manhãs frias, quando a cidade ainda dormia, Sofia e Amélia trabalhavam em silêncio. Sofia costurava pequenas bolsas com os retalhos, enquanto Amélia aprendia habilidades básicas de sobrevivência. A cada dia que passava, sentiam-se mais fortes, mesmo que a vida ainda fosse dura. Contudo, por mais que se esforçassem, havia momentos em que o desespero retornava. Numa tarde, ao passarem por um bairro movimentado, encontraram uma mulher de aparência glamourosa. Ela olhou para as duas com um olhar estranho, como se fossem criaturas de outro mundo. Meninas, vocês duas estão procurando um trabalho? Perguntou a mulher, com uma voz cheia de promessas. Amélia e Sofia se entreolharam, o coração cheio de esperança. Talvez aquela fosse a oportunidade que tanto buscavam. Sim, queremos muito um trabalho. Qualquer trabalho, respondeu Amélia, com a voz ansiosa. A mulher deu um sorriso cínico. Esse trabalho vai pagar uma boa quantia, mas vocês terão que trabalhar duro. Vocês são fortes o suficiente para aguentar? Sofia olhou para a irmã, sem entender muito bem, mas já sentindo uma inquietação no ar. Que tipo de trabalho é? Perguntou ela. A mulher deu um sorriso frio.
Vocês vão trabalhar para mim. Mas será um trabalho difícil, e as condições não são das melhores. Faremos qualquer coisa, desde que possamos ganhar dinheiro, disse Amélia, os olhos brilhando de esperança. A mulher assentiu e começou a conduzir as duas irmãs por uma área escura, onde parecia não haver mais ninguém além delas. Enquanto caminhavam por ruas desertas, Amélia sentiu o ar ficar cada vez mais pesado. Algo não estava certo, e a sensação de desconforto crescia dentro dela. Quando chegaram a um prédio velho e sujo, a mulher se virou, seus olhos escuros como se quisessem devorá-las. O trabalho de vocês começa aqui, disse ela, com uma voz gélida. Sofia sentiu um calafrio. Olhou para a irmã, depois ao redor, sentindo o medo tomar conta. Mana, que lugar é esse? Perguntou ela. Amélia sentia seu coração bater com força, mas tentou manter a calma. Deve ser só o local de trabalho, Sofia. A gente tem que confiar. Contudo, quando a mulher abriu a porta e as levou para dentro, as duas irmãs começaram a perceber que aquele lugar não era nada do que haviam imaginado. Elas tinham sido enganadas. Aquilo não era um trabalho legal ou justo. Era um lugar sombrio, onde mulheres eram mantidas presas e exploradas. Após dias e dias de sofrimento, Amélia e Sofia finalmente perceberam que, se não encontrassem uma forma de escapar, nunca teriam a chance de mudar o próprio destino. Quando a noite caiu e todos na casa estavam dormindo, as duas irmãs rapidamente elaboraram um plano. Tudo precisava ser feito com cautela e rapidez, pois, se fossem descobertas, as consequências seriam terríveis. Mana, acho que podemos usar aquele cano para sair daqui, sussurrou Sofia, seus olhos brilhando com esperança. Amélia olhou para o cano velho e sujo, sem saber se seria largo o suficiente para passarem. Mas, naquela situação, não havia outra opção. Não temos mais tempo, Sofia. Essa é nossa única chance, disse Amélia, séria. Elas se moveram com o máximo de silêncio possível em direção ao cano. Sofia reuniu todas as forças para abrir a tampa, enquanto Amélia ficou de vigia. Seus corações batiam forte, mas elas não podiam recuar, não podiam deixar que aqueles exploradores continuassem controlando suas vidas. Quando a tampa finalmente se abriu, as duas irmãs se esgueiraram para dentro, mesmo com o cheiro horrível e a sujeira. Cada passo era um desafio, mas a sensação de liberdade as impulsionava. Sofia foi na frente, atravessando os tubos apertados, seguida por Amélia. Nenhuma das duas ousava respirar alto, qualquer ruído poderia denunciá-las. Depois de muito esforço, conseguiram sair pelo outro lado e deixaram para trás aquele prédio. A noite estava avançada, e tudo ao redor era de um silêncio estranho. As duas pararam por um momento, ofegantes, os corações ainda acelerados de medo e cansaço. Trocaram olhares e sorriram timidamente. Pela primeira vez em muitos dias, sentiram-se realmente livres. Conseguimos, Mana, disse Sofia, com a voz trêmula. Não se atreveram a ficar muito tempo paradas, temendo que Marta ou alguém da casa percebesse a fuga. Assim, decidiram sair dali o quanto antes, sem saber para onde ir, mas cientes de que precisavam deixar a cidade, bem longe de qualquer pessoa com más intenções. Durante toda a noite, correram por ruas desertas. Exaustas, mas determinadas. A cada passo, sentiam a liberdade mais próxima, mesmo sabendo que muitos desafios ainda as aguardavam. Quando o sol nasceu, encontraram uma casa abandonada na periferia. Exaustas, só queriam se deitar, mas sabiam que aquilo era apenas um abrigo temporário. Não podemos ficar aqui para sempre, Mana, disse Sofia, depois de um breve descanso. Amélia assentiu, com um olhar distante. Eu sei, mas pelo menos conseguimos fugir. Agora, temos que encontrar uma maneira de seguir em frente. Não deixaremos mais que nos tirem nada. Elas decidiram voltar à cidade para procurar trabalho. Mais uma vez, Amélia e Sofia encontraram nos olhos uma da outra a determinação. Não eram mais apenas duas meninas abandonadas, sem futuro. Haviam aprendido a se levantar e lutar por si mesmas. Mana, eu quero estudar. Quero fazer algo de bom por mim mesma, disse Sofia, com uma voz suave, mas cheia de esperança. Não quero passar a vida inteira sendo escrava dos outros.
Amélia olhou para Sofia, seus olhos brilhando. Eu também quero, Sofia. Vamos conseguir. Começamos hoje. As duas saíram da casa abandonada e começaram uma nova jornada. Já não sentiam medo, nem se preocupavam com o que poderia acontecer. Tinham escapado do controle, das correntes que a sociedade e o destino haviam colocado sobre elas. E mesmo que o caminho à frente ainda fosse cheio de provações, mesmo sem saber o que o futuro reservava, Amélia e Sofia sabiam que nunca mais voltariam atrás. Continuariam lutando, e um dia, estariam de pé, olhando para frente com orgulho. Com a determinação nos olhos, Amélia e Sofia saíram dos becos escuros da cidade, decididas a recomeçar. Mas a vida nunca é fácil, e embora tivessem escapado da crueldade, ainda precisavam enfrentar inúmeros desafios. Depois de tantos dias fugindo e se escondendo na escuridão, as duas perceberam que era hora de fazer algo maior e sabiam que isso não seria possível enquanto continuassem vivendo com medo. Mana, acho que precisamos encontrar um trabalho mais estável, disse Sofia, quando pararam à beira da calçada. Eu não quero continuar vivendo assim. Amélia olhou para a irmã, com um sorriso suave. Vamos encontrar um jeito. Mas, como se o destino estivesse escutando, no momento em que saíram daquele bairro desconhecido, cruzaram com um homem. Ele tinha aparência elegante, vestia-se com requinte e parecia estar com pressa. Ao vê-las na calçada, parou e se aproximou. Olá, moças, meu nome é Miguel, disse ele, com uma voz calorosa e cheia de compaixão. Parece que vocês estão passando por dificuldades. Posso ajudar de alguma forma? Amélia e Sofia se entreolharam, sem saber exatamente o que ele queria dizer. Mas a sinceridade nos olhos de Miguel despertou nelas uma pontinha de esperança. Amélia respondeu, com voz suave. Não temos nada e só estamos procurando por uma chance melhor. Miguel sorriu, um sorriso agradável, e se aproximou mais. Se vocês precisam de trabalho, eu conheço uma organização que está procurando pessoas em situação difícil para ajudar. Vocês gostariam de tentar? Sofia levantou os olhos para a irmã. Mana, a gente pode tentar? Amélia assentiu, embora ainda estivesse hesitante. Temos que tentar, Sofia. Essa pode ser a nossa única chance. Miguel percebeu a hesitação das duas e sorriu com paciência. Tudo bem, vocês não precisam decidir agora. Deixem que eu entre em contato com essa organização, e se quiserem participar, eu cuidarei de tudo. Uma sensação estranha, mas cheia de esperança, envolveu as duas irmãs. Era como se uma nova porta tivesse se aberto, e, pela primeira vez em muito tempo, elas conseguiam ver uma luz no fim do túnel. Alguns dias depois, Miguel as levou até uma organização de caridade que ajudava pessoas em situação vulnerável. Lá, foram recebidas com uma calorosidade que não sentiam havia muitos anos. Miguel as apresentou aos membros da organização, e as duas perceberam que, apesar de todas as dificuldades da vida, ainda existiam pessoas dispostas a ajudar sem esperar nada em troca. Algumas semanas depois, Sofia começou a trabalhar numa oficina de costura, onde pôde aprender e aperfeiçoar suas habilidades. Amélia, por sua vez, recebeu orientações sobre como desenvolver competências administrativas, o que a ajudou a se sentir mais segura em lidar com o mundo. Ambas começaram a aprender coisas novas todos os dias, pouco a pouco, perceberam que mudar não era impossível. Um dia, enquanto trabalhavam na oficina, receberam a notícia de que Miguel queria vê-las. Nenhuma das duas sabia o que ele tinha a dizer, mas a ansiedade e o nervosismo não as deixavam em paz. Encontraram Miguel numa sala pequena da organização, onde ele as aguardava. Olá, meninas, Miguel sorriu, amigável. Estou muito feliz em ver que estão indo tão bem. Mas quero compartilhar com vocês uma oportunidade maravilhosa. Amélia olhou, curiosa. Que oportunidade é essa, Miguel? Miguel fitou as duas irmãs, com os olhos cheios de sinceridade. Sei que vocês passaram por muitas dores e dificuldades, mas acredito que podem alcançar algo ainda maior. Uma outra organização está procurando pessoas que superaram grandes desafios para participar de um programa gratuito de reconstrução facial. Vocês gostariam de tentar?
O olhar de Sofia se iluminou, mas Amélia ficou apreensiva. Não sei. A gente vai ter que mudar de quê, exatamente? Miguel sorriu, e o calor de seu olhar dissipou um pouco da preocupação das irmãs. Não será fácil, mas acredito que vocês merecem essa chance de transformação. Já sofreram o suficiente. Sofia segurou a mão da irmã, os olhos cheios de lágrimas, mas também de esperança. Mana, a gente pode tentar, né? Eu quero mudar. Não quero mais viver com vergonha. Amélia olhou para a irmã e sentiu o coração se derreter. Eu também quero, Sofia. Eu aceito. Vamos fazer isso. Apesar do medo e da incerteza sobre o que viria, as duas decidiram participar do programa. Sentiam que aquela podia ser a virada de suas vidas, um passo importante para deixar para trás toda a dor que carregavam há tantos anos. Miguel as ajudou a entrar em contato com os médicos do programa, e o tratamento começou. Foi uma jornada longa e desafiadora, mas Amélia e Sofia sabiam que estavam no caminho certo. Elas não haviam desistido, e agora, finalmente, estavam se reencontrando. Amélia e Sofia, depois de tanto tempo vivendo na miséria, tiveram a chance de mudar seus destinos. A nova vida começou numa manhã de primavera, quando os primeiros raios de sol iluminaram a cidade. Elas se inscreveram no programa gratuito de reconstrução facial e, após vários exames, foram selecionadas. Mana, eu não acredito, disse Sofia, com os olhos cheios de lágrimas. Finalmente, temos uma chance. Amélia sorriu, embora ainda sentisse apreensão. Mesmo assim, a esperança crescia dentro dela. Passamos por muita coisa, Sofia. Agora é hora de recomeçar, de mudar. As duas se prepararam para a cirurgia. Os médicos explicaram que o processo levaria tempo, mas se fosse bem sucedido, suas vidas mudariam para sempre. Para Amélia e Sofia, aquilo não era só uma operação, era uma nova oportunidade de renascer. O dia da cirurgia chegou. Amélia e Sofia deitaram-se nos leitos, prontas para o que viria. Trocaram um último olhar, buscando consolo nos olhos uma da outra. Mana, estou com medo, sussurrou Sofia. Amélia segurou a mão da irmã, tentando manter a calma. A gente vai conseguir, Sofia. Você nunca mais vai precisar viver daquela forma. Quando a cirurgia terminou, as duas tiveram que encarar uma grande mudança na aparência. As cicatrizes ainda estavam lá, mas pouco a pouco foram desaparecendo. Após alguns meses de recuperação, Amélia e Sofia começaram a sentir a transformação não só na aparência, mas também na alma. Já não se sentiam mais excluídas. Sentiam-se mais confiantes, sorriam mais, e começavam a sonhar com o que antes parecia impossível. Mana, estou tão diferente, disse Sofia, olhando no espelho. Já não somos mais filhas da escuridão. Amélia estava atrás da irmã, e sorriu. Nós mudamos, Sofia. Agora o mundo vai nos ver com outros olhos. Após o tratamento, não apenas se sentiam mais confiantes, mas estavam determinadas a realizar os sonhos que tinham deixado de lado por tantos anos. Amélia começou a estudar design de moda, enquanto Sofia se especializou em costura. As duas tinham um objetivo comum: criar uma marca para pessoas que já foram rejeitadas ou julgadas pela aparência. Queriam mudar o mundo, mesmo que fosse só um pedacinho dele. Um dia, enquanto trabalhavam na oficina, uma mulher entrou. Ela as olhava com julgamento, os olhos percorrendo cada canto do local. Amélia e Sofia sentiram um desconforto imediato, mas se mantiveram calmas. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntou a mulher, com uma voz sem simpatia. Acham mesmo que vão conseguir? Vocês são apenas rejeitadas, ninguém vai querer comprar o que vocês fazem. Amélia levantou a cabeça, encarando o olhar frio da mulher. Sabemos que podemos conseguir, respondeu Amélia, com firmeza. Já passamos por coisas demais, e não vamos deixar ninguém impedir nossos sonhos. Sofia ficou ao lado da irmã, com os olhos cheios de confiança. Nós vamos conseguir. Vamos mostrar a todos que a aparência não define o valor de uma pessoa. A mulher bufou e virou as costas, indo embora, mas seus olhos ainda carregavam desprezo.
Amélia e Sofia se entreolharam e perceberam que o caminho à frente não seria fácil. No entanto, sabiam que tinham uma outra e essa era a maior força que poderiam ter. Com o passar do tempo, elas começaram a atrair a atenção dos primeiros clientes. As bolsas e as coleções de vestidos que criaram impressionavam não apenas pela aparência inovadora, mas também pela mensagem poderosa que transmitiam: a beleza não é aquilo que a sociedade determina, mas sim a confiança e a coragem de se expressar. Um ano depois, a marca delas já estava presente em várias lojas e começava a receber um forte apoio do público. Mas, para Amélia e Sofia, o mais importante não era o dinheiro ou a fama, e sim o fato de que haviam provado para todos que pessoas rejeitadas pela sociedade ainda podiam se levantar e brilhar. Mana, nós conseguimos, disse Sofia, os olhos cheios de orgulho. Amélia sorriu, segurando a mão da irmã. Sim, Sofia. Nós conseguimos. Mas não podemos parar por aqui. Vamos ajudar outras pessoas, aquelas que também foram rejeitadas pela sociedade. E naquele momento, Amélia e Sofia sabiam que, por mais difícil que tivesse sido o caminho, haviam conquistado algo mais valioso do que dinheiro ou reconhecimento, haviam reencontrado a si mesmas. Amélia e Sofia haviam atravessado anos de escuridão, mas agora, finalmente, encontraram a luz em suas vidas. Seus esforços começaram a ser recompensados de forma justa. No entanto, o preço que pagaram ainda não havia terminado, pois fantasmas do passado ainda ameaçavam sua paz. E o homem que teriam de enfrentar era Rodrigo, aquele que um dia as humilhou. Numa noite, enquanto as duas se preparavam para a festa de lançamento de sua nova marca, Rodrigo apareceu na porta. As luzes do salão estavam baixas, e todos na festa se viraram, surpresos ao vê-lo. Rodrigo, o homem que sempre causará temor nas irmãs, agora estava ali, com um olhar arrogante e presunçoso. Sofia foi a primeira a vê-lo, seus olhos se avermelharam. Mana, é ele, e sussurrou ela. Amélia se virou, o coração apertado ao ver aquele homem. Mas dessa vez, não havia mais medo em seu olhar. Ela não permitiria que ele a enfraquecesse novamente. Não precisamos mais ter medo dele, disse Amélia, com firmeza. Vamos enfrentá-lo. Rodrigo entrou no salão, seu olhar cheio de cálculo. Nossa, vocês mudaram tanto que quase não as reconheci, zombou ele. Todos no salão ficaram em silêncio, olhando para Rodrigo e as duas irmãs. Ninguém ousava dizer nada, mas todos sabiam que Rodrigo era um homem influente que já havia humilhado Amélia e Sofia diversas vezes. Sofia, incapaz de conter suas emoções, deu um passo à frente e enfrentou Rodrigo. Pessoas como você não merecem estar aqui, Rodrigo. Você já nos humilhou demais, disse ela, com uma voz forte, mas cheia de rancor. Rodrigo sorriu com desdém, olhando-a de cima a baixo. É mesmo? Vocês acham que podem mudar o destino com alguns vestidos e bolsas? Ele zombou. Vocês continuam sendo fracassadas. Amélia, ao lado da irmã, não pôde ficar calada vendo Rodrigo pisar em sua dignidade. Avançou, os olhos em chamas. Não fomos nós que mudamos. Mudou a forma como enxergamos a vida e o destino. E você, Rodrigo, não pode fazer nada contra isso. Rodrigo olhou para Amélia, seu rosto ficando cada vez mais frio. Eu não gosto dessa atitude, disse ele, em tom ameaçador. Acham mesmo que tem algo de que se orgulhar? Vocês continuam sendo um lixo. Você está enganado, Rodrigo, disse Sofia, se aproximando. Nós não precisamos da sua aprovação, nem da de ninguém. Precisamos apenas do nosso próprio respeito. E você não é digno do nosso. Naquele momento, Amélia e Sofia sentiram a força brotar de dentro de si. Já não eram mais as meninas frágeis que haviam sido rejeitadas pela sociedade. Eram mulheres fortes, confiantes. E Rodrigo, que um dia as humilhou, agora era apenas um perdedor na própria vida. Rodrigo, furioso, olhava para elas como se quisesse incendiá-las com o olhar. Acham que vou perdoar isso? Vocês não valem nada. Nunca estarão acima de mim. Rosnou ele. Amélia deu um sorriso gelado. Rodrigo, você não precisa mais se preocupar conosco.
Você não tem mais poder sobre nós. O clima da festa ficou mais tenso. Todos os olhares se voltaram para eles, mas Amélia e Sofia não vacilaram. Haviam superado muitos obstáculos, e Rodrigo era apenas mais um dos últimos desafios a serem enfrentados. Quando a conversa ameaçava explodir, alguém da multidão avançou. Era Miguel, o homem que as ajudara desde o início. Ele olhou para Rodrigo com um olhar sério e disse: Acho que chegou a hora de resolvermos isso. Rodrigo, seus atos não podem continuar impunes. Você já fez mal demais durante todos esses anos, e agora é hora de pagar por isso. Rodrigo virou-se para Miguel, os olhos cheios de raiva. Você acha que pode me enfrentar? Gritou ele. Miguel deu um passo à frente, ficando entre Rodrigo e as duas irmãs, como uma muralha protetora. Eu não sou apenas um médico, Rodrigo. Eu sou alguém que viu de perto a dor que você causou, e não vou permitir que você as machuque novamente. As pessoas ao redor começaram a se agitar. Rodrigo percebeu que já não tinha o controle da situação. A multidão não o temia mais, e começava a enxergar quem ele realmente era. Ele não era só um homem poderoso, mas também cruel e perverso. Ao perceber que não podia mais vencer, Rodrigo virou-se, o rosto vermelho de fúria. Vocês vão pagar por isso, rosnou ele, mas ninguém mais lhe dava atenção. A festa terminou em silêncio. Rodrigo já não era mais a figura poderosa ali. Amélia e Sofia se entreolharam, o coração cheio de orgulho. Haviam enfrentado seu algoz e não se curvaram. Venceram, não apenas naquele confronto, mas na batalha de anos para reafirmar seu valor. Mana, nós conseguimos, sussurrou Sofia, com a voz transbordando de felicidade. Amélia segurou a mão da irmã, os olhos brilhando. Nós não vencemos só ele. Vencemos a nós mesmas. Agora podemos ter orgulho do que conquistamos. A lição dessa história é o poder da resiliência e da determinação em nunca desistir. Amélia e Sofia, mesmo rejeitadas pela sociedade e enfrentando adversidades, não permitiram que o destino fosse ditado pelas circunstâncias. Em vez de se renderem à vergonha e ao preconceito, elas se ergueram, transformaram suas vidas e construíram um novo caminho. A história também destaca que o valor de uma pessoa não está na aparência, mas na força interior e na coragem de enfrentar as dificuldades. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.